Amigos automais, existem carros no Brasil que são verdadeiramente únicos, quer seja por uma potência escalafobeticamente alta, quer seja por um luxo até esdrúxulo ou por uma beleza exótica. E o BMW i7 reúne todas essas características numa barca de mais de 5 metros de comprimento. Que esse carro aqui, olha, segurei um palavrão agora para falar o quão impressionante ele é. Por R$1.282.950 você leva o BMW i7 para casa. Na verdade é R$1.300.000, porque para você que tem grana para chegar num carro desse, R$1.300.000 vai ser troco de padaria. A BMW optou por trazer o i7, que é a versão elétrica do Série 7 para o Brasil, ao invés dos modelos a combustão, por duas razões. Primeiro, porque o A8 e o Classe S não têm versões elétricas, então chupa a Mercedes e chupa a Audi, que só a BMW tem um carro desse tamanho totalmente elétrico, e também por questões de emissões, que alguns modelos, alguns motores específicos do Série 7 não passariam nas leis de emissões para o Brasil. Trazendo o i7 100% elétrico, a BMW tem o maior e mais luxuoso carro elétrico à venda no Brasil. Para não dizer que não tem concorrente, o único que chega perto, mas assim, é perto, mas ainda longe mesmo assim, seria o BYD Han, que custa 1/3, é de uma marca que não é de luxo, e nesse segmento a gente sabe que o emblema pesa e muito. Para você entender o nível de refinamento e luxo desse carro, que vai muito além do normal, os faróis na parte superior aqui trazem cristais Swarovski na sua composição. Que carro que você vai ter cristal no farol? A parte principal do farol, na verdade, fica aqui embaixo e traz tecnologia Matrix de iluminação, que é aquela iluminação que é adaptativa e consegue traçar os caminhos para você através da luz. Esse carro já vem para o Brasil com o kit M Sport, então você tem o para-choque com o visual mais esportivo e pegando bem nessa veia mais esportiva da BMW. A grade frontal é simplesmente gigantesca. Cada rim aqui é maior que a minha cabeça. A grade é muito grande, mas isso também traz essa questão da imposição visual dos carros da BMW. É uma grade enorme para um carro enorme, mais enorme do que devia essa grade, sinceramente, mas isso ajuda a chamar a atenção para esse carro. Pensa num Rolls Royce que também tem uma grade frontal enorme, e por isso que o Série 7 e o i7 trouxeram isso. Além disso, toda a bordinha aqui traz iluminação de LED. Agora tá de dia, vocês não vão ver, mas confiem em mim que a grade ilumina à noite. Aqui debaixo desse capô enorme não tem um Frank, que seria o porta-malas dianteiro, tem o motor 100% elétrico do BMW i7. Na dianteira são 258 cavalos e 37,2 kg de torque, na traseira 313 cavalos e 38,7 de torque, totalizando 544 cavalos e 76 kg de torque, com 479 km de autonomia já no ciclo em metro, que é aquele ciclo um pouco mais pessimista dos carros. Então, na vida real, você passa dos 500 km fácil com o i7. Aqui na lateral temos rodas de liga leve de 21 polegadas, com um desenho bem esportivo graças à divisão M, e você tem pneus de perfil bem baixo, além da suspensão que é pneumática. Outra coisa que eu achei sensacional nesse carro é a maneira com que você abre a porta. Tem duas maneiras diferentes. A maneira tradicional, você puxa aqui e abre a porta, até aí o famoso tudo bem, empurra para fechar também, e se não fechou direito, ela fecha por vácuo, ou através deste botão aqui que ele faz, ó, quer ver a mágica, ó, apertou o botão, a porta abriu. Num passe de mágica, e fecha automaticamente também. Isso vale tanto aqui para a porta dianteira, que você pode fechar por dentro e por fora, quanto para a porta traseira. Ou seja, o i7 abre os espaços para que você entre sem você necessitar nem que alguém abra e feche a porta para você. Ou seja, o cavalheirismo foi incorporado pelo i7. Aqui na traseira a gente tem um visual bem diferente e bem legal. Esses triangulinhos que aparecem aqui na lanterna estão no vidro traseiro também ali, então você tem uma conexão visual entre os dois elementos, além do Hofmeister Kink, que é uma parte da identidade visual da BMW muito importante. O aerofólio aqui traseiro faz parte do kit M Sport para dar essa cara mais esportiva para os carros da BMW, e isso coincide com o i7. A placa que antes ficava na tampa do porta-malas desceu aqui para o para-choque, que também recebe um visual esportivo. Se até as portas abrem eletricamente, é óbvio que o porta-malas ia abrir eletricamente também. São 500 litros de capacidade, neste momento atochado de tralhas da produção, porque a gente veio gravar esse carro. Então estamos tendo um dia especial aqui com o i7, então os equipamentos estão aqui, e o pneu também, o step está aqui. A BMW coloca pneu de step nos seus carros vendidos no Brasil, então isso acaba ocupando um pouquinho mais de espaço no porta-malas. Mas já que é para falar de espaço, vamos lá para dentro do i7 para mostrar para vocês cada detalhe absurdo que esse carro tem.
Existem alguns carros que destroem completamente sua percepção em relação aos outros. Por exemplo, o Porsche Taycan me fez pensar que qualquer carro que não seja tão rápido quanto ele é uma lesma. E agora o BMW i7 ferrou completamente com a minha percepção de luxo. Isso porque eu já dei uma volta no Mercedes-Benz Maybach. E isso aqui é outro nível de luxo. Você tem couro em tudo quanto é parte e olha só que específica que a BMW foi. O couro usado nesse carro é feito com carneiros portugueses que chamam pão francês de palavrão no Brasil. É um couro um pouco mais macio, um pouco mais aveludado e bem mais refinado. Você tem todo esse couro nos bancos, no volante, no painel e nas portas. E é um couro de qualidade realmente assim extrema. Você tem essa parte aqui imitando madeira e aqui embaixo toda essa iluminação feita num plástico simula um cristal. E a iluminação troca de cor de acordo com o modo que você seleciona. Então você pode entrar aqui nos My Modes e trocar, por exemplo, no Sport, olha lá, ficou tudo vermelho. Se eu trocar de novo de modo de condução aqui por esse Expressive, trocou a cor de novo. E de acordo com cada modo que você coloca, o interior vai assumindo outras cores nessa zona de plástico, assim como o painel de instrumentos totalmente digital também troca o formato dele e as funções que ele está exibindo. Inclusive eu liguei o Relax agora. Ligou a massagem no banco. Isso tem massagem no banco de trás também, depois eu vou falar sobre isso. Enquanto eu estou relaxando aqui contando para vocês sobre o BMW i7. A parte que imita cristais, porque na verdade é feito de plástico, porque no interior do carro você não pode usar esses materiais por conta de segurança. Tem esse seletor aqui do iDrive, até a própria manopla de câmbio é feita com esse material para imitar cristal. E os comandos aqui do banco nas portas, que tem tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro, na mesma posição dos Mercedes, né? BMW copiou, também imitando cristal. E ali a continuaçãozinha do plástico que ilumina como cristal, como eu tinha falado antes. Aqui dentro do i7, a maneira que você pode abrir a porta também tem 3 maneiras diferentes. Você tem o botão no painel que abre ela automático. Você tem também ali o botão para você abrir sozinho. Então vou fechar ela aqui no automático de novo. Fechou, até pisca para mostrar que ela está abrindo. Se você apertar o botão de baixo, você empurra a porta normalmente. E tem uma alavanca aqui embaixo também para um release manual, que é caso deu caca, você pode abrir a porta do seu jeito. E toda a porta aí revestida em couro com materiais macios. E aí toda essa parte cinza onde está parte do sistema de som Bowers & Wilkins. Esse sistema de som é bizarro. Eu estive no The Town recentemente e parecia que eu estava no BMW i7, porque o sistema de som é numa qualidade extrema igual. É absurdo o luxo desse carro. Central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com uma tela gigantesca e muito bonita. Você tem controle de gestos também, então se você mexe o dedo para cá, olha lá, você está aumentando o volume, você girando para o lado, aumenta o volume, girando para o outro, abaixa o volume. E a tela aqui muito fácil de mexer, igual de outros modelos da BMW. Você vê todos os aspectos do carro e todos os parâmetros aqui, muito fácil de mexer. Painel de instrumentos também totalmente digital e as telas curvas voltadas ao motorista. Que passageiro aqui é ralézinha. Você que é motorista, que é o privilegiado de estar dentro do BMW i7. Mas em questão de privilégio, o maior privilégio é para quem senta lá atrás. Para ajudar a produção e não ficar estourada a imagem, eu vou fechar todas as cortinas aqui do interior do BMW i7. Você pode fazer isso através da tela que tem na porta, e tem dos dois lados. Você pode usar essa tela para comandar praticamente tudo desse carro. Afinal, quem senta aqui atrás é o rei. Especificamente desse lado do banco, vocês já vão entender por quê. Ele tem cortina nas duas portas, na janela traseira e também o teto solar que fecha de lá da frente aqui para trás. Ou seja, quem está aqui atrás sempre vai ter a visão mais privilegiada possível. Aqui atrás o espaço é gigantesco e é muito confortável. Mas nesse momento eu estou um pouco incomodado porque o banco de trás está invadindo um pouco a minha área. Então o que eu faço? Vou aqui no banco e coloco aqui o modo na posição lounge. Quem está aqui, se estivesse sentado, já era. Vai embora agora, porque o espaço todo vai ser feito para mim. Enquanto isso acontece, enquanto está rolando esse movimento, vou explicar um pouco mais para vocês aqui do banco de trás. Você tem essas almofadas individuais aqui para encostar a cabeça e ficar mais confortável. O banco traseiro para os dois lados tem ventilação e massagem, então você pode aqui ficar mais relaxado do que nunca. Aqui, ó, começou a subir a poltroninha na parte de baixo aqui. Nesse setor temos carregador de celular por indução, para você deixar seu celular carregando aqui, mais um espacinho extra aqui embaixo com duas entradas USB e ainda por cima temos aqui, se você puxar, onde que puxa? Aqui, para cá,
Aqui, 2 porta-copos para você colocar sua taça de champanhe ou outra coisa que você queira consumir aqui no banco de trás do i7. E esse é o modo lounge, no qual você fica com as pernas esticadas e completamente confortável. O assento aqui reclina mais um pouco e a perna ali fica esticada junto com um apoio para os pés. Isso que eu tenho 1,87 m, eu sou grande e tô cabendo aqui com a maior tranquilidade do mundo. Dá até para fazer uma naninha aqui. Se não for suficiente a entrada USB para carregamento aqui, você tem mais uma entrada aqui e isso pode ser usado para um suporte para você instalar uma tela aqui e ficar usando. Mas para que eu vou querer instalar telas aqui na frente, sendo que eu tenho uma televisão de 31,3 polegadas, praticamente 32 polegadas aqui na minha frente? Olha isso, olha o tamanho dessa tela que está presente no BMW i7 e você pode fazer muita coisa com essa tela. Você pode tanto controlar ela pela telinha aqui da porta, quanto vir por aqui e tudo no touch. Você pode aqui, nesse momento está sem internet, mas esse carro tem internet. Você pode usar Netflix, YouTube, pode baixar aplicativos, Prime Video, um monte de coisa que você pode fazer através que dá até para ver o TikTok. Não esquece de me seguir no TikTok e o Automais também. O arroba do Automais é Automais Oficial e o meu é João Brigato. É só seguir no TikTok e nas outras redes sociais. Você tem tudo aqui através dessa tela. Você controla pelo touch, como eu falei, ou através aqui da telinha das portas. E por segurança, toda vez que você ligar a televisão aqui, a tela do banco de trás aqui vai ser erguida para que os carros que estejam atrás de você não fiquem assistindo televisão. Então, se você quiser assistir coisas indevidas, até dá para assistir aqui, só não recomendo fazer isso. Isso é um grande diferencial do BMW i7 e que eu não tinha visto em nenhum outro modelo agora. Este grande telão de entretenimento para os passageiros que estão sentados aqui no banco de trás. Isso mostra o nível de luxo que esse carro chegou. Mas se você tem entretenimento aqui atrás, dirigindo, também dá para se entreter e muito. Então bora recolher essa televisão aqui, voltar à minha posição original do banco para poder ir lá assumir o volante do i7. Eu sei que tecnicamente quem vai andar de BMW i7 não vai sentar aqui onde eu tô, vai sentar lá no banco de trás. Mas isso não significa que você sentar aqui no banco da frente você não vai se divertir. Afinal, estamos falando de um BMW e os carros da BMW são carros feitos para serem divertidos ao volante também. Então assim, você tem alguns pontos específicos que foram feitos nesse carro para preservar esse prazer ao volante. A suspensão é pneumática, mas ela é mais durinha, ela é mais firme para poder se comportar como um BMW com pelo menos o pacote M Sport se comportaria. A direção é bem pesadinha, é gostosa de andar, só que como ele tem eixo traseiro esterçante, mesmo sendo uma barca de mais de 5 metros de comprimento, você tem um carro que o tanto que você precisa virar é menos, parece tipo um Série 3 para andar. Tem um outro ponto que é muito interessante nesse carro e muito inteligente, é como funciona o sistema regenerativo. Nesse momento eu estou no modo B, no modo Battery, ou seja, ele vai ter o One Pedal Drive, que é aquele que você dirige só com um pé no acelerador, em vez de precisar usar o freio, que ele acaba freando pela regeneração. Mas se você bota no modo Drive normal, ele usa radares na dianteira para entender o quanto que ele precisa usar o regenerativo ou não. Se tem um carro na frente, ele vai usar mais o regenerativo. Se não tiver, ele vai usar menos e vai deixar o carro até totalmente solto, principalmente em estradas. Isso é muito útil. E no final das contas, você acaba tendo um carro que funciona a parte eletrônica ao seu favor e com você. Não te adestrando ou te obrigando a andar daquela maneira ou te enchendo o saco por causa disso, porque às vezes a eletrônica nos carros, o excesso de eletrônica enche muito o saco. E no i7 não, ela acaba se tornando muito natural. Óbvio que assim, em alguns momentos você sente assim que você tá pisando no acelerador ali, o carro começou a frear sozinho por causa do radar da frente, você já fala, opa, peraí, que eu tô perdendo um pouco o controle da situação. Sim, gera um pouco dessa artificialidade, mas no final das contas, isso mais ajuda você a andar no dia a dia de maneira mais tranquila, maneira mais linear, e com que o seu chofer, né, porque você vai andar de chofer, não faça tanta caca assim, e ande de uma maneira muito mais suave no trânsito, que no final das contas você vai agradecer. Mas o que eu achei assim, que beira o bizarro nesse carro, o bizarro é a qualidade do isolamento acústico. Porque o carro a combustão vai ter um motor a combustão ali para disfarçar alguns ruídos. Num carro elétrico você escuta muito barulho de pneu. No i7 você não escuta nada. Nada. Sabe o que é você andar no trânsito de São Paulo e tá uma moto passando que uma maluca do seu lado e você não escutar nada? É o que acontece no i7. O silêncio sepulcral e não tem cancelamento de ruído ativo. É o próprio isolamento acústico do carro.
O tanto de material isolante que tem na caixa de roda traseira é praticamente o peso de um Mini Cooper. Mas esse carro não deixa de ser um BMW. Então mesmo quando você coloca aqui no modo esporte e acelera de 0 a 100, são 4,7 segundos para chegar aos 100 km por hora, ainda fazendo esse barulho. O barulho de motor, como se fosse lá. Eu não sou contra barulhos simulados de motor de carro elétrico, desde que eles deixem muito claros que se tratam de barulhos artificiais. Você não espera que um carro elétrico faça barulho de motor V8, mas isso aqui faz barulho, ó, de nave espacial. Que legal isso aqui. É muito divertido esse barulho desse motor. Barulho de motor, entre aspas, que está presente no modo Sport, mas não só no modo Sport. Quando você troca aqui nos My Modes de novo e você coloca aqui no Personal, ele tem um barulhinho também. No Efficient, não, mas aqui no Personal, sim, você tem um pequeno barulhinho também. E isso adiciona um toque a mais na experiência de dirigir. Porque, ok, você sabe que um carro elétrico não tem barulho, mas quando ele tem um sonzinho a mais, uma coisinha a mais, te ajuda nessa sensação de velocidade e torna a experiência de dirigir muito semelhante ao carro a combustão, ó. Mesmo nesse modo Personal, ele tem um som, e um som diferente, um som um pouco mais contido, mas ainda um som que cria estes sorrisos no rosto. Principalmente porque você junta isso a uma aceleração absurda de um carro de 2,5 toneladas, aliás, mais de 2,5 toneladas, só que é um transatlântico sobre rodas com couro de carneiro português e farol de cristal Swarovski, que anda mais rápido do que muito carro esportivo metido a besta. Muito carro de fato super esportivo. Eu estava na descida aqui, ele captou o carro na frente, estava sem pé no acelerador nem nada, nem no freio. Ele captou o carro da frente e já freou. É sobre essa naturalidade, voltando a esse aspecto, né? É sobre essa naturalidade da tecnologia que está no i7 que torna a sua vida mais fácil, mais tranquila e mais requintada. E ainda bem que a BMW consegue manter as raízes dela, as raízes mesmo. A BMW é uma marca de prazer ao dirigir. Pode ser um carro elétrico, pode ser um carro a combustão e pode ser uma Jamanta de 2,6 kg que acelera mais que muita Ferrari. Ah, esse carro é surreal. Surreal. Não existe outro carro no Brasil como o BMW i7. Um sedã tão grande quanto ele, tão luxuoso quanto ele, só existe com motor a combustão. Se você quer um elétrico, ele é a única alternativa. Mas isso não significa que por ser o único carro, é aquela escolha que, tipo, já que tem você, vai você mesmo. Não. O BMW i7 é extremamente refinado e luxuoso nos dois sentidos. Para você sentar atrás do volante e dirigir, quanto para você ficar lá no banco de trás só curtindo uma massagem e uma série na Netflix. Pode ser feio, porque de fato eu achei esse carro bem feio, mas o fato dele ser chamativo pra caramba, grandão, impressionante, faz com que seja uma grande declaração de toda a sua riqueza e seu poder na rua, porque ele é chamativo como um carro de luxo como ele tem que ser. E por 1.282.950, sinceramente, cada centavo que você vai pagar dessa fortuna tá nesse carro. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, tem as impressões de dirigir do i7 lá. E não esqueça, toda segunda-feira, 18 horas, tem podcast Automais ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima!